Muitas famílias são marcadas por acidentes, enfermidades, vícios, separações, dificuldades financeiras e muitos outros problemas que se repetem geração após geração, sem que haja uma causa lógica para explicar tanta coincidência. As maldições hereditárias, por sua vez, são as causas espirituais que assolam e afligem tantas vidas. Mas você não nasceu para sofrer. Jesus conquistou sua libertação na cruz. Participe da campanha Quebrando as Maldições. Junho, em todas as igrejas, Sara a Nossa Terra. As escolas pararam. As empresas pararam. O comércio parou. O mundo parou. Mas a Sara continua falando. Vem aí a maior experiência online de todos os tempos. Sara Conference 2020. A igreja não para. Tua presença é o que eu preciso, o teu abraço eu anseio, te adorar é o meu prazer, quero te conhecer. Ouve o meu clamor, céu, tu és o grande eu sou, me leve além do véu, ouve o meu clamor e responde com fogo do céu. Yeah.
sol e a esperança, e não há problema que possa impedir a mão de Jesus pra me ajudar. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança, e não há problema que possa impedir a mão de Jesus pra me ajudar. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida. Este rio que emana lá da cruz, ao lado de Jesus. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida. Este rio que emana lá da cruz, ao lado de Jesus. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou milagre, estou aqui. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança, e não há problema que possa impedir a mão de Jesus pra me ajudar. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida. Este rio que emana lá da cruz, ao lado de Jesus. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou milagre, estou aqui. Usa-me, sou o teu milagre. Usa-me, eu quero te servir. Usa-me, eu sou a tua imagem. Usa-me, ó filho de Davi. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre. Eu estou aqui. Olá, povo de Deus, muito boa noite a todos, muito bom poder estar com você, muito bom poder compartilhar uma palavra do Senhor na tua vida. Nesse momento eu quero convidar você a fechar os teus olhos, a curvar a tua fronte, feche os teus olhos,
curve a tua fronte aí da onde você estiver, do conforto do seu lar. Acalma o teu coração. Senhor, essa noite nós te louvamos, nós te damos graça. Te louvo, te agradeço pela vida de cada um dos meus irmãos que nos ouve, cada um dos meus irmãos que nos assistem. Que em nome de Jesus a presença do teu Espírito Santo possa estar sobre cada um de nós. Nos abençoa, nos guarda, nos protege, que a nossa mente possa estar ligada ao trono do Senhor. Fala às nossas vidas, aos nossos corações. O Senhor sabe tudo o que temos passado, tudo aquilo que temos vivido, Senhor. Que verdadeiramente a Tua palavra possa fazer morada em nosso coração, trazer conforto às nossas vidas. Por isso nós oramos a Ti neste momento, nos guarda, nos abençoa. Guarda, Senhor, a vida dos nossos filhos, Pai. Nós oramos pela vida dos nossos pequenos, pela vida das nossas crianças. Sei que esses dias não tem sido fácil para nenhum de nós, como também para os nossos pequenos, Senhor. Pai, que em nome de Jesus, que realmente o Teu Espírito Santo possa nos dar graça, sabedoria de como lidar nesse momento com todas essas situações, com tudo aquilo que nós temos passado, com tudo aquilo que nós temos vivido, poder aliviar o máximo possível o fardo dos nossos filhos, Pai, onde muitos estão cansados, estressados, Senhor. Muitas casas têm vivido debaixo desse ambiente, um estresse, preocupação, medo, mas que o Senhor possa realmente reinar sobre nossas vidas, sobre nossa casa, Senhor. Por isso eu oro pela vida de cada família que nos ouve, cada família que nos assiste, que o Teu Espírito Santo possa estar sobre nós. Guarda a vida de cada homem, cada mulher, cada trabalhador, Pai. Que nós possamos ter a certeza de que a certeza da nossa vida possa realmente ser no Senhor, naquilo que o Senhor na casa. Por isso, em nome de Jesus, que o medo não venha tomar conta dos nossos corações e principalmente das nossas atitudes, Senhor. Nos guarda, nos abençoa, nos protege. Visita cada um dos meus irmãos neste momento. É o que nós oramos e também clamamos a Ti, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém? Muito bom poder estar com você. Queria compartilhar uma palavra de Deus na tua vida. Eu queria falar um pouco com você sobre um personagem muito citado na Bíblia, muito citado em diversas palavras, em diversas histórias. Provavelmente um dos maiores homens da Bíblia, que foi Davi. Eu queria perguntar para você nessa noite: quem é Davi para você? Se você pudesse me explicar em poucas palavras, quem era Davi? Provavelmente, quando essa pergunta chega para nós começamos a imaginar toda a história de Davi e aquilo que marcou a vida dele. E ali nós começamos a escrever quem foi Davi. Davi foi um grande guerreiro. Davi foi um dos maiores, se não o maior rei de Israel. E Davi era um homem segundo o coração de Deus. Provavelmente essas três ideias são ideias que você teria em qualquer momento. Você pode ter outras ideias de Davi, mas essas três, com certeza, elas estão gravadas na tua mente. Quem era Davi? Ele foi um grandioso soldado, um grandioso rei e um homem que buscava a Deus com todo o seu ser e com todo o seu coração. Porém, quando nós começamos a ver sobre Davi, quando você começa a entender um pouco a história de Davi, você percebe que a história de Davi não é exatamente isso quando a Bíblia começa a contar a história. Você vai perceber que não era bem isso. Uma das coisas que mais nos fascina na palavra de Deus é quando você percebe, quando nós falamos sobre Davi, você começa a entender um homem tão distante da minha e da tua realidade. Um homem que vivia um relacionamento com Deus que... será que eu consigo viver isso? Um homem que se tornou rei, fora da minha realidade. Um homem que era um guerreiro. Nós lutamos, somos guerreiros das nossas vidas, dos nossos compromissos. Mas quando você olha, na visão geral, você olha e fala assim: esse homem é um homem de uma história que é impossível fazer parte da minha vida.
Uma das coisas que mais nos chama a atenção da Bíblia, quando nós lemos ela com uma frequência, primeiramente é perceber que os homens de Deus eram homens muito parecidos conosco. Mas, quando a Bíblia, ela é um livro que você pouco conhece, as histórias da Bíblia são histórias que sabemos através da boca das pessoas. Você vai começar a imaginar os homens da Bíblia, pessoas muito distintas da nossa realidade, como eu estou acabando de falar de você sobre Davi. As 3 principais qualidades, características de Davi, provavelmente você vai falar assim, não, eu não tenho isso. Vida com Deus, eu estou em busca disso, mas eu ainda não tenho isso. Mas eu quero mostrar para você que Davi, ele era tão parecido quanto eu e você. Que Davi, como tantos outros homens da Bíblia, viviam situações como eu e você vivem hoje. Algo muito parecido, algo muito igual. Muito parecido. Mas pastor, se você está me dizendo que ele é tão parecido comigo, por que Davi foi uma pessoa completamente diferente daquilo que eu posso imaginar um dia ser? E é isso que eu quero falar com você. É o que faz esses homens tão comuns, que é pregado, que são tão parecidos conosco, terem resultados de vida tão diferentes daquilo que talvez um dia nós sonhamos. Olha só para você ver. Abra a tua Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo 16. 1 Samuel, capítulo 16, é um momento onde a palavra de Deus, ela nos fala sobre o primeiro encontro de Samuel, o profeta, com Davi. A palavra do Senhor nos diz no versículo 11, 1 Samuel 16, 11, a palavra nos diz: então perguntou a Jessé, estes são todos os filhos que você tem? Jessé respondeu, ainda tenho o caçula, mas ele está cuidando de ovelhas. E Samuel disse, traga-o aqui, nós não sentaremos para comer, enquanto ele não chegar. Até aí. Feche os teus olhos mais uma vez, curve a tua fronte. Gostaria de orar com você mais uma vez. Senhor, essa é a tua palavra, Pai. Que nessa palavra nós possamos entender o quanto que Davi tinha parecido conosco. O quanto que Davi vivia, o quanto que Davi viveu, coisas que eu e meus irmãos provavelmente vivemos, talvez até hoje ainda nas nossas vidas. Senhor, que nós possamos realmente compreender a história de Davi e ver que o início da história dele é tão parecida quanto a nossa. Para que em nome de Jesus nós possamos também compreender tudo aquilo que ele fez para chegar onde chegou, conquistar o que conquistou, para que eu e cada um dos meus irmãos que nos ouvem, que nos assistem, possamos viver algo muito parecido. Por isso fala ao nosso coração, fala às nossas vidas, que nada venha nos impedir ou quebrar aquilo que nós vamos receber do Senhor neste momento. É o que nós oramos e é o que nós clamamos a Ti, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém? Quando você começa a entender a história de quando Samuel vai à casa do pai de Davi, na casa de Jessé, ele chega e fala, olha, Deus me manda aqui porque um dos teus filhos será o próximo rei. Imagina o susto que esse homem levou. Mas espera aí, eu, um homem tão simples, os meus filhos ter essa honra de se tornar um grande rei? Jessé, imagino a reação de Jessé naquele momento. E ali Samuel fala, olha, por isso eu preciso que você chame seu filho aqui, para que Deus possa confirmar no meu coração, para que eu possa realmente orar por ele, ungir ele, para que ele venha ser realmente aquilo que Deus me trouxe aqui para que ele venha ser. E o primeiro filho, que foi Eliabe, quando ele chega, Samuel olha para ele e fala, é esse homem, esse é o homem que eu vim aqui. Eu tenho certeza que Deus tem planos para esse homem.
E ali Jessé fala, olha, esse é meu filho mais velho. Provavelmente quando Deus te falou de alguém, Deus te falou dele. Ele é diferente, ele é um ótimo guerreiro, ele tem uma postura, ele tem um tamanho de guerreiro. E Deus fala ao coração de Samuel, Samuel, não é esse homem. Eu não vejo como os homens vê. Olha só, uma coisa que eu quero mostrar para você. Quando Samuel e o próprio pai de Davi, Jessé, olham para Eliabe e falam assim, esse era o homem, eles baseavam em quê? Eles baseavam em Saul. Saul era o atual rei. Alto, forte, um grande guerreiro, de boa aparência, era um homem diferenciado no meio da multidão. Esse era o rei Saul. Porém, Deus fala para Samuel, Samuel, não é isso, não é esse tipo de pessoa que eu quero. Perceba que eu e você, ao longo das nossas vidas, nós acreditamos que o sucesso de vida é conquistarmos determinadas coisas que são impostas pelo mundo para nós. Assim como Saul era o rei, o próximo rei vai seguir a mesma linhagem de Saul, a mesma ideia. Para você ser feliz, você tem que ser bem-sucedido. Para você ser feliz, você tem que ter determinadas coisas na sua vida. E a vida, a sociedade, o mundo, eles impõem certas coisas para nós, que nos faz acreditar que quando as temos, somos realizados. E quando não temos, infelizmente, nós somos aquilo que sobra da sociedade. Nós somos excluídos, nós não podemos ter uma vida plena, uma vida digna. E é isso que a grande maioria das pessoas pensam. A prova disso é que os nossos dias mais felizes são quando nós adquirimos coisas. Quando você troca o seu carro, quando você compra alguma coisa, quando você compra alguma coisa pelo teu filho. Eu que tenho filho, às vezes eu olho nos meus filhos e quando a gente compra alguma coisa para eles e vemos eles felizes, nós também nos alegramos. Porém, a maior alegria na vida dos nossos filhos não podem ser os presentes que nós damos, e sim as coisas que apenas Deus é capaz de nos dar, porque são coisas eternas. E como nós somos levados pela ideia de vida que a sociedade nos impõe, muitas vezes nós levamos, mesmo involuntariamente, nós levamos até para os nossos filhos. Mas aqui continuando, Jessé não enxergava Davi, imagina, traz o segundo filho, o terceiro, e Samuel fala, olha, não é nenhum desses, você não tem um outro filho? Ah, eu tenho o meu caçula, mas não é o que você está procurando, não é isso, né? Ele está muito longe, ele está lá cuidando de algumas ovelhas, algumas coisas. Perceba que o relacionamento, como era o relacionamento desse pai para com o filho? Como era a família com esse filho? Como que Davi estava inserido? Quando você começa a imaginar esse início de história, provavelmente você vê algum pedaço, algum trecho da tua história de vida. Você olha e vê algumas coisas que se encaixam com os nossos pais, com nossos familiares, com pessoas que nós admiramos ao longo da nossa vida. Davi não era essa pessoa que Samuel procurava. Aos olhos do pai, Davi não era. E olha que interessante, para você entender um pouco melhor como a família enxergava Davi, quando você vai em 1 Samuel 17, olha o que a Bíblia nos diz no versículo 28. Quando Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ficou muito irritado com ele e perguntou: por que você veio até aqui? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso e que seu coração é mau. Você só veio para ver a batalha. Olha só, Eliabe quando fala: o que você está fazendo aqui? Você não é bem-vindo aqui. Aqui não é um lugar para você, aqui é um lugar de guerreiros, aqui é um lugar de pessoas que vencem. E você não é vencedor. Cadê aquelas poucas ovelhas que estão lá no deserto? Deixa eu te fazer uma pergunta. Você acredita que uma ovelha é capaz de sobreviver no deserto?
Sabe o que Eliabe falava? Falava assim, olha, o que você está fazendo aqui? O teu lugar é lá, fingindo que faz alguma coisa. Cuidando de poucas coisas e indo para lugar nenhum. Porque o deserto nos leva a lugar nenhum. O deserto é lugar de fracasso, o deserto é lugar de perdas. O que você está fazendo aqui? Você não percebe que você não poderia estar aqui? Você é uma pessoa presunçosa, você acredita que você é melhor do que nós, que você é mais capaz do que nós. Eliabe, assim como os outros soldados, ele vivia as preocupações da guerra. A vergonha de um homem vir e enfrentar eles e eles não terem coragem de enfrentar esse homem. E quando Davi começa a falar, olha, você é uma pessoa má, você é uma pessoa que não faz nada, você não vai dar em nada na vida, você é uma pessoa fracassada, você é uma pessoa ruim, provavelmente na tua vida você já ouviu isso. E provavelmente quando eu te falo essas palavras e vou continuando falando isso para você, você começa a enxergar aquele homem, Davi, um homem segundo o coração de Deus, o maior rei de Israel, um dos maiores guerreiros. Opa, um homem tão distante da minha realidade, agora você começa a perceber que ele é um homem tão igual eu e você. Davi viveu na sua vida coisas que provavelmente eu e você já vivemos, ou ainda vivemos atualmente na nossa vida. Pessoas que aos olhos de muitos são pessoas incapazes. Um dos piores sentimentos que o ser humano pode ter na vida é quando ele olha para os seus amados e no olhar dessas pessoas estão: não vai dar certo, você não vai conseguir. Imagina como era a vida de Davi. Imagina só, eu tenho meu filho lá, mas não é ele. O irmão mais velho falando na frente das pessoas, de outros soldados: o que você está fazendo aqui, rapaz? Quem é você? Imagina, você nasceu isso, você vai morrer isso, tua vida não vai mudar não. Você nasceu para ser pequeno, você não será grande. Olha para a tua família, olha de onde você vem. São muitas coisas que eu e você vivemos e ouvimos ao longo das nossas vidas. Se você for um pouco antes, no próprio capítulo 17, no versículo 16, fala que durante 40 dias o filisteu se apresentava ao povo de Deus, era um momento de quarentena. Sabe o que eu quero dizer para você nesse versículo 16? As quarentenas mexem com as emoções das pessoas e muitas vezes as pessoas colocam para fora determinadas emoções, determinadas situações que elas guardam. Talvez durante essa quarentena, quantas coisas você ouviu na tua vida? Que se você perder o teu emprego, você não consegue um outro melhor, de que você não é digno de ganhar bem, de que você não é capaz de ter uma família melhor, de que você não é digno de viver determinadas coisas que você sonha. Olha a história de Davi, olha até aqui aonde nós falamos de Davi, quantas coisas são parecidas conosco, quantas coisas são iguais àquilo que eu e você já vivemos ao longo das nossas vidas, ao longo dos nossos dias. Imagina como que era a vida de uma pessoa dessa, porque como é difícil, principalmente nesses dias, nós começarmos a imaginar como vai ser o amanhã, nosso trabalho e tantas coisas, mas nós olharmos entre os nossos queridos e amados que nós somos incapazes. Provavelmente se tinha uma palavra que Davi poderia acreditar que ele era uma pessoa incapaz, porque quando ele olhava para o pai, olhava para os irmãos, ele sentia uma pessoa incapaz, indigna de estar em algum lugar ou de receber alguma coisa. O pai diz: não, esse não é o homem que você procura, o próximo rei que você procura. Os irmãos falam: o que você está fazendo aqui? Nem guerreiro você é. Olha que coisa. Nessas duas falas, do pai e dos irmãos, você vai perceber que estão as maiores qualidades de Davi que eu comecei a falar com você. Porque Samuel, quando fala para Jessé, fala: Deus me mandou aqui para ungir o próximo rei.
Um homem que ele escolheu e não eu. Com Jessé, Samuel escolhia uma pessoa que tinha duas características. Um homem segundo o coração de Deus. Deus escolheu esse homem. E segundo, o próximo grande rei de Israel. Quando ele vai até os irmãos levar os alimentos, o irmão mais velho fala: quem é você para estar aqui? E ele estava no lugar aonde ele viveria muito tempo da sua vida e se tornaria o maior ou um dos maiores guerreiros de Israel. Davi. Aquilo que as pessoas ao seu redor acreditavam que ele não era, que ele era incapaz, Davi venceu. Olha como isso é interessante. Aquilo que provavelmente nos faz lembrar sobre Davi, a Bíblia nos mostra que foram as maiores lutas dele. As maiores lutas de Davi foram em cima daquilo que um dia ele seria pleno, vitorioso. Mas o segredo da vida de Davi está um pouco à frente. Lá em 1 Samuel 17, a palavra do Senhor nos diz no versículo 29: e disse Davi: o que fiz agora? Será que não posso nem mesmo conversar? Ele então se virou para o outro soldado e perguntou a mesma coisa. E os homens responderam-lhe como antes. As palavras de Davi chegaram ao ouvido de Saul, que o mandou chamar. Olha só, depois de todo o sermão que ele ouviu do seu irmão mais velho, a Bíblia diz que Davi tem uma atitude normal, como eu e você temos na vida. Ele reagiu. E depois dele reagir com o irmão, ele continuou firme naquilo que ele acreditava. A Bíblia diz que ele se vira para os outros soldados e fala: viu, o que afinal está acontecendo aqui? Ele já sabia. Foi falado para ele. Mas ele pergunta de novo, ele continuou: o que está acontecendo aqui? Olha, está acontecendo que tem um soldado lá, que ele é imenso e está desafiando todos nós, estamos morrendo de medo. Não, mas isso não pode acontecer, mas que coisa é essa? E a Bíblia diz que esse zum, essa conversa de Davi, de querer saber, de não aceitar a situação, chega aos ouvidos de Saul. E Saul manda chamar ele. Você imagina Davi conversando ali com o irmão, provavelmente com os amigos dos irmãos, e ele explanando aquilo que ele pensava, aquilo que ele acreditava. Mas de repente o rei manda chamar ele. Como é complicado. O rei mandou chamar Davi. E a Bíblia diz que quando o rei manda chamar Davi, Davi disse a Saul, no versículo 32, ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. O teu servo irá lutar com ele. Em nenhum momento Davi falou que ia lutar com ele. Mas todos os momentos ele falava: mas peraí, vocês estão com medo de um homem desse? Mas que negócio que é esse? Por que vocês estão com medo? É só um homem, tal. E quando ele chega em Saul, a Bíblia diz que ele fala para ele, não apenas repete para Saul, ele fala assim: mas não tem problema, eu vou lá e luto com ele. Igreja, muitas vezes eu e você recebemos na palavra a resposta para as nossas vidas. E dentro da própria igreja, agora nesse momento da palavra, você começa a pensar e refletir sobre a tua vida. Realmente eu preciso fazer isso. E quando chegar amanhã, segunda-feira, eu vou fazer isso e eu vou lutar e vai ser diferente. O meu posicionamento na minha casa será diferente. O meu posicionamento no meu trabalho, o meu posicionamento em relação à vida, o meu posicionamento em relação ao pecado será tudo completamente diferente. Agora eu estou ouvindo isso e vai ser diferente. Porém, quando as tuas palavras, os teus pensamentos chegam ao mundo, como chegava a Saul, nós temos a grande dificuldade de colocar em prática aquilo que nós pensamos. Provavelmente nesse momento, a palavra ela está falando ao teu coração. Deus está falando na tua vida. E provavelmente você está dizendo: olha, eu posso, eu sou capaz, eu vou conseguir, eu sou escolhido do Senhor, eu vou mudar minha postura, eu vou mudar meus pensamentos, eu vou mudar minhas atitudes.
Mas quando você chega lá fora, no teu primeiro entrave com o teu companheiro, com os teus filhos, nas primeiras dificuldades do teu dia, da tua vida, qual é a tua atitude? Você permanece firme como Davi? Não. Ontem eu tinha um propósito com Deus e eu vou permanecer firme nesse propósito. E eu sei que eu vou vencer. Ou não, você cede. Meus irmãos, quando nós lemos sobre Davi, entendemos o início da história de Davi, e por aquilo que Davi ficou conhecido, de uma ponta para a outra, essa disparidade tão grande de um mesmo homem, um homem que o pai não acreditava nele, os irmãos não acreditavam, um homem que era deixado num canto para não dar trabalho, de repente se tornar tudo aquilo que as pessoas falavam na vida dele. Você não vai ser isso, você não é capaz, o que você está fazendo aqui? Porque provavelmente essa é a nossa fala. Muitos anos foi a minha. Não, eu nunca fui treinado para ser grande. Imagina, na minha vida eu sempre fui falado que eu seria pequeno, que eu seria fraco. Davi também. Os pais acreditavam, o pai acreditava que ele era fraco. Imagina, meu filho rei, você está louco. Davi não. Pode ser outro filho, Davi não. Seu irmão, Eliabe olhava e falava assim: você aqui? Mas você está fazendo o que aqui? No campo de batalha, junto com os guerreiros? Guerreiros corajosos, que nesse momento estão morrendo de medo. O que diferencia Davi, o que fez Davi transformar de uma pessoa comum para uma pessoa tão grandiosa na Bíblia, foi que ele permaneceu firme. E olha só que interessante, Samuel já tinha orado por ele. Samuel já tinha profetizado na vida dele. Davi já tinha sido escolhido por Deus. Sabe o que essa história maravilhosa de Davi nos diz? Que você já foi escolhido por Deus, de que Deus escolheu você, de que Deus acredita em você, de que você já foi ungido, de que já foi proferido palavras ruins, mas foram já proferidas palavras de vitória na tua vida. Davi vinha de uma época, de uma vivência, de uma situação de vida que tudo era para ele ser um fracassado. Ele recebe a unção de Deus, ele recebe a autorização do profeta. Você já recebeu a autorização, a unção de Deus para você ser maior do que você é, para você conquistar aquilo que você tanto sonha. O que nos faz tão diferentes de Davi é que quando Davi foi levado para Saul, foi tirado ali daquele ambiente familiar, ambiente de conforto, porque uma coisa é você falar, as pessoas que estão do seu lado, as pessoas do teu conforto, os teus amigos, as pessoas próximas, não, eu vou mudar, eu vou fazer isso, você vai ver que minha vida vai ser diferente e tal e tal. Mas quando nós chegamos lá fora, quando nós chegamos de frente a Saul, nós temos que não apenas falar, mas nós temos que reagir. Saul fala: mas que rapaz louco que é esse, que está fazendo esse monte de pergunta lá para o meu povo, chama ele aqui, eu quero ver ele. Quando a palavra de Deus chega para você, o teu coração é tocado, você recebe a autorização, tudo isso Davi já tinha. Mas quando Davi chegou à frente de Saul, ele poderia ter virado e falado assim: não sou eu não, eu me equivoquei, eu só estava perguntando, me perdoe, eu estou indo embora, eu sou um menino. Não leve a mal o que o menino está dizendo, eu estou indo embora. A vida nos confronta diariamente. E ela nos confronta para ver se você dá um passo atrás. Ontem nós tivemos um dia fantástico, ontem foi revisão de vidas. E realmente foi uma bênção, nós que trabalhamos, aqueles que fizeram, foi fantástico. E todos nós recebemos a unção, a autorização para dar passos à frente, para vencer. Porém, é lá fora, é na vida, é no dia a dia.
quando eu e você precisamos ser como Davi, nos posicionar. E quando você se posiciona e você não arreda o pé, você permanece firme, você dá passos firmes à frente, é só aí que você é capaz de tomar posse. Todo homem de Deus, eles receberam a autorização de Deus. Moisés, junto com os sacerdotes, receberam a autorização. E Moisés, quando toca o cajado nas águas, as águas se abrem. Josué, junto com os sacerdotes, receberam a autorização de Deus. E quando eles colocam os pés nas águas, as águas se abrem. Você recebeu a autorização de Deus. Você já recebeu a unção que você precisa para você vencer, para você romper, para a tua família ser diferente do que ela é. Mas sabe qual que é o problema? Nos falta o passo de fé. Quando Davi chega a Saul, sabe o que isso nos diz? Foi um passo de fé. Ele dizer para Saul: eu falei tudo isso mesmo, e vou falar mais para o Senhor. Estou disposto a ir lá e enfrentar aquele homem. Ele não pode falar isso do meu Deus, não. É a tua atitude quem diz quem você é. Perceba que até o momento que Davi chegou à frente de Saul, é a minha história, a sua. Os mesmos resultados, a mesma expectativa que as pessoas tinham por Davi, pessoas têm por nós. É uma luta. Estamos muitas vezes em lugares que não somos queridos. Muito parecido com Davi, muito igual a Davi. Mas a vida de Davi começou a mudar quando ele se posicionou. E saiba de uma coisa: a Bíblia diz que Davi se posiciona e ele vence o gigante. E de repente a vida dele vira um mar de rosas. Não. A partir daí a vida dele piorou, porque ele começa a ser perseguido pelos soldados de Israel junto com o rei. Eu quero dizer uma coisa para você. Eu não vou trazer a fantasia de que você vai dar um passo, que você vai se firmar em Deus e as coisas vão ser facilitadas para você. As tuas guerras provavelmente podem até aumentar, mas saiba de uma coisa, e essa é a certeza que você precisa ter: você está no caminho certo. Quando você busca Deus com todo o teu ser e de todo o teu coração, você está no caminho certo. E as batalhas virão, porém, uma coisa que era diferente do que era antes, será diferente hoje. Você não está mais sozinho, Deus é contigo. Por isso creia nisso. Não desista, não retroceda, não pare, continue firme. Os dias têm trazido cansaço espiritual na tua vida e emocional. Muitas vezes nós temos nos preocupado com as coisas do mundo e não com as coisas de Deus. Por isso eu quero te dizer uma coisa: não retroceda, seja como Davi, uma pessoa que saiu de um lugar, de uma família, de uma casa extremamente desacreditado, se tornou o homem que depois de muitos e muitos anos, até hoje é lembrado. Quero dizer para você, Deus te escolheu para ser diferente e para ser referência na tua vida, na tua família e na tua casa. Tudo que Davi tinha, você também já recebeu. E nesse momento, eu quero selar isso, eu quero concretizar isso na tua vida, orando por você, autorizando a tua vida no mundo espiritual, para que você realmente possa receber dos céus aquilo que Davi recebeu. E aí sim, com o que você tem, através da tua vontade, dar um passo de fé e tomar posse daquilo que Deus tem para a tua vida, amém? Quero te convidar a fechar os teus olhos no teu lugar, fechar os teus olhos, a curvar a tua fronte. Eu gostaria de orar com você, de orar por você e clamar pela tua vida nesse momento. Senhor, essa noite eu oro pela vida de cada um dos meus irmãos que aqui estão. Creio que essa palavra, Senhor, veio dos céus. Creio que essa palavra é tanto para mim quanto para cada um dos meus irmãos.
Assim como o Senhor disse a Samuel, e Samuel escolheu Davi, eu creio que o Senhor nos escolheu para ouvir essa palavra e para receber dos céus a autorização para prosperar. Assim como Davi, Pai, nós recebemos do Senhor essa noite a unção para que nós possamos tomar posse de tudo aquilo que o Senhor tem colocado nos nossos corações e nas nossas vidas, Senhor. Por isso, em nome de Jesus, visita cada um dos meus irmãos neste momento. Que o Teu Espírito Santo possa estar vivo dentro de cada um de nós, nos trazendo a certeza e a mesma convicção que Davi trazia dentro do seu coração. E eu declaro em nome de Jesus, assim como muitos gigantes, como muitas barreiras e muitas situações, nós vamos romper e nós vamos vencer, Pai. Tudo aquilo que nós já vivemos ou vivemos ainda hoje não serão mais motivo do nosso fracasso. Eu declaro em nome de Jesus, a partir dessa noite nós tomamos posse da Tua palavra para a nossa vida. E assim como Davi, nós nos colocaremos de frente a Saul, de frente ao mundo, Senhor, e diremos: eu estou pronto para enfrentar todas as barreiras que o mundo tem me colocado e derrubar todo e qualquer gigante que tem se levantado contra a minha vida, a minha família e a minha casa. É o que eu oro pela vida de cada um dos meus irmãos essa noite, em nome do Senhor Jesus. Amém? Tome posse disso, tome posse dessa palavra para a tua vida, creia nisso. Não importa de onde você veio, não importa o que você tem ouvido, não importa o que você tem vivido, Deus te autorizou a tomar posse de grandes coisas. Seja como Davi, mesmo em lugares que ele não era aceito ou não era recebido, a Bíblia diz que ele prosperou. Você também vai prosperar, porque Deus é contigo. Amém? Tome posse dessa palavra, creia nisso com todo o teu ser, de todo o teu coração. Eu queria encerrar o nosso culto dessa noite, queria orar pela tua vida, orar pela vida dos nossos dizimistas, pela vida dos nossos ofertantes, orar pela vida de cada um de nós. Por isso, mais uma vez, eu te convido a fechar os teus olhos, a curvar a tua fronte. Senhor, neste momento eu oro por cada um dos meus irmãos que nos ouve. Te louvo e te agradeço pela vida de cada um dos nossos dizimistas, cada um dos nossos ofertantes, Pai, pois são eles que mantêm a tua igreja. Assim como a tua palavra nos diz no livro de Malaquias, capítulo 3, versículo 10, nós somos o teu povo, nós amamos o Senhor e somos nós que mantemos a tua obra, Pai. Por isso que assim seja nas nossas vidas. Desperta o nosso coração para permanecermos fiéis ao Senhor e ter a alegria de levarmos o nosso melhor ao Senhor e à tua casa. Abençoa cada um dos meus irmãos. Eu declaro em nome de Jesus que nesses dias, Pai, nós vamos vencer, nós vamos romper, nós vamos prosperar, Senhor, porque o Senhor é contigo e é o Senhor quem nos guarda e que nos protege. Eu oro pela vida de cada uma das famílias, Pai, cada lar que essa noite ouve nossa palavra, que em nome de Jesus a presença do Teu Espírito Santo possa estar sobre cada um deles. Nos reveste com o Teu poder, Pai. Nos unge, Senhor, com o sangue do Teu Filho, para que em nome de Jesus nenhuma praga venha assolar nossa vida, nossa casa, os nossos familiares, Senhor. Nos guarda, nos protege, nos livra de todo e qualquer mal, Pai. Nós oramos e clamamos e intercedemos pela vida de cada um dos enfermos, Senhor. Assim como a Tua palavra nos diz no livro de Tiago, quando o presbitério orasse pelos enfermos, eles seriam curados. E eu, junto com todos os meus irmãos nesse momento, oramos pela vida de cada um dos enfermos, Pai. Livra, Senhor, o seu corpo, a sua vida de toda e qualquer enfermidade. Que em nome de Jesus a presença do Teu Espírito possa estar sobre cada um deles, Senhor. Nós oramos e clamamos ao Senhor, que essa palavra que nós recebemos do Senhor, ela não se perca em nossa vida e em nossos corações. Que realmente nós possamos ter a autorização dos céus para prosperar, para dar o próximo passo, para vencer e tomar posse das grandes coisas que o Senhor tem para a nossa casa e para a nossa vida, Senhor. É o que nós oramos e clamamos a Ti, Pai. Que a Tua face resplandeça sobre cada um de nós.
nos abençoa, nos guarda, nos protege, nos livra de todo e qualquer mal. Que nós possamos ter uma semana abençoada pelo Senhor. Guarda a nossa entrada, a nossa saída, o nosso olhar, o nosso ouvir, o nosso agir, Senhor. Que verdadeiramente nós possamos ser homens e mulheres segundo a Tua vontade e segundo o Teu querer. É o que eu oro, clamo por cada um dos meus irmãos e os abençoo pelo poder do nome do nosso Senhor Jesus. Amém? Uma boa noite a todos. Tome posse dessa palavra, guarde ela. Deus é contigo. Que você possa ter uma noite abençoada, uma semana de muitas vitórias, de muitas bênçãos para a honra e glória do nosso Senhor. Uma boa noite a todos, que Deus te abençoe.